Meus amigos e minhas amigas, bem-vindo a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, que é uma mesa redonda de professores do Instituto que debatem os grandes temas contemporâneos. O nosso tema de hoje, da edição 34, é o jogo das vacinas. Um jogo por excelência, um jogo contemporâneo, um jogo no qual estão presentes os grandes elementos que caracterizam esse mundo que nós vivemos hoje. Um jogo que tem uma dimensão tecnológica, onde uma inovação, que é justamente o RNA mensageiro, promete mudar completamente o mercado de vacinas, a tal ponto que das 4 grandes empresas que lideram esse mercado, dessas 4, 3 estão, nesse exato momento, ficando para trás do jogo. Só para sentir o tamanho desta força da inovação, da tecnologia, modificando esse mundo que a gente vive hoje. Então, isso está presente no jogo das vacinas. Mas não são apenas empresas que se enfrentam, também se enfrentam países. De um lado, você tem a vacina chinesa, você tem a vacina da Rússia, de outro lado, você tem a vacina americana, que é a Pfizer, ou a vacina inglesa, que é a AstraZeneca, enfim, a diplomacia das vacinas, soft power, tudo isso presente numa geopolítica da vacina que também está presente nesse jogo. Por outro lado, questões relativas ao multilateralismo, né? Desde do Gavi, da Gavi, que é um consórcio justamente para você tentar garantir justamente o acesso às vacinas para países mais pobres, até questões relativas, por exemplo, à União Europeia, onde o pau está comendo e onde você assiste a uma guerra das vacinas, né? Uma guerra pelo acesso à vacina entre a União Europeia e a Inglaterra, a União Europeia com a AstraZeneca. Essas coisas rolando nesse mundo. E desse jogo das vacinas, né? E também uma questão fundamental, que é a questão que diz respeito à relação público e privado. A questão que diz respeito à saúde contra o mercado. Questões que envolvem desde o financiamento dessas vacinas, financiamento público, até a apropriação privada dos resultados desse desenvolvimento tecnológico. Uma questão que você pode sintetizar na discussão sobre a quebra das patentes, ou seja, toda essa dimensão relativa ao acesso, por um lado, e à apropriação privada dos resultados econômicos da vacina. E, para terminar, essas grandes questões acabam desaguando naquele tema que é, por excelência, do Conversas, um tema recorrente aqui nos nossos programas, que é a desigualdade. As estimativas hoje apontam para o seguinte cenário, que os países desenvolvidos vão imunizar suas populações até o final desse ano, até o final de 2021. Os países médios, como Brasil, Índia, talvez final de 2022. E os países pobres a partir de 2023, a partir de 2024, sendo que algumas parcelas dessas populações, desses países mais pobres, nem mesmo serão imunizadas. Então, a desigualdade, a grande característica desse nosso mundo contemporâneo. Então, diante disso, nós escolhemos hoje para conversar com vocês exatamente esse tema, um tema contemporâneo por excelência, o jogo das vacinas, a disputa pelas vacinas. Pois bem, para discutir esse tema, nós temos aqui a nossa mesa tradicional, os professores Luiz Carlos Prado, Eduardo Costa Pinto, Numa Mazati e Eduardo Bastian. Enfim, a nossa mesa redonda tradicional e vocês sempre encontram aqui no Conversas. Para começar, Eduardo Bastian, o jogo das vacinas. Começando hoje com o mais novo. Bastianzinho. Seu microfone, Bastian, um clássico. Boa noite, né? Na verdade, bom dia, dependendo quando que o pessoal estiver assistindo, né? Na verdade, quase madrugada aqui de quinta-feira, né? Que a gente está gravando, noite de quarta-feira. Bom, Bicalho, essa foi uma introdução muito boa que você fez. Eu vou pegar um dos ganchos, né? Porque, na verdade, a sua fala abre para
para vários caminhos distintos, né, possíveis, que é essa questão da chamada inovação disruptiva, né, no setor, na indústria farmacêutica, né. Chama atenção, como você destacou, o fato de que 3 das principais empresas do setor, no caso, a GlaxoSmithKline, britânica, a Sanofi, francesa, e a Merck, norte-americana, não apresentaram vacinas nessa primeira rodada, nessa primeira geração de vacinas que surgiu, tá? Que já estão disponíveis. Essas 3 grandes empresas não foram capazes de ter a sua vacina, né? Seja individualmente, desenvolvendo individualmente, seja em parcerias. Tá? Essa é uma informação que isso é algo que chamou a atenção de muita gente que acompanha minimamente o setor, tá? A nossa em particular, e saiu inclusive, né, uma matéria muito interessante umas semanas atrás no Financial Times tratando desse tema, né? E aí, quer dizer, uma razão para isso é que essas empresas apostaram em caminhos tradicionais, né? A partir dos quais caminhos tradicionais para desenvolvimento de vacinas, a partir dos quais elas já tinham obtido êxito, bons resultados para outras doenças, e acabaram não obtendo os resultados esperados para o caso da Covid-19. Né? Por outro lado, outras empresas com outras empresas farmacêuticas digamos, com um porte menor do que essas, né, acabaram chegando a resultados, né, que eram fazendo vacinas, né, que estão sendo já aplicadas, né, a partir de uma tecnologia, não são todas, mas a partir de uma tecnologia inovadora, que é do RNA mensageiro. Né? Até o ano passado, não havia nenhuma vacina ainda aprovada a partir dessa tecnologia. Tá? E agora há pelo menos 2 para a Covid que foram baseadas na mesma. Né? Então, esse tipo de inovação, né, leva o nome de inovação disruptiva, né, quando se chega ao resultado a partir de um conceito diferente, de uma maneira diferente daquela tradicional. Né? Quer dizer, esse é o termo utilizado, o termo técnico. Não gosto muito da palavra disruptivo, porque parece que é moda entre Faria Limers, né? Eles adoram falar que isso é disruptivo, mas para isso o termo apropriado é esse mesmo, né? Inovação disruptiva. Então, isso é uma parte relevante, né, do segredo, né, a partir do qual essas empresas conseguiram esses resultados e as mais pesadas não conseguiram. Né? No caso das grandes, a que conseguiu fazer a sua vacina é a Pfizer, mas fez exatamente em parceria com uma empresa muito mais recente, menor, alemã, de biotecnologia, BioNTech, e aí usando essa tecnologia, né, ela conseguiu, nesse sentido, levar uma vantagem sobre as suas concorrentes. Tá? Isso não significa que essas empresas grandes estão fora da jogada completamente na disputa da vacina pela Covid-19, quer dizer, elas perderam essa primeira batalha, mas pretendem agora justamente ter uma espécie de vantagem do atraso, né, de ao desenvolverem as suas vacinas, né, já que o façam, né, com vacinas já capazes de lidar com as diferentes variantes que estão surgindo, né, enquanto que algumas das vacinas que apareceram mostraram fragilidades na proteção em relação às variantes. Tá? Mas, de todo modo, essa nova tecnologia que entrou na jogada agora, né, nesse caso de emergência, que é a pandemia da Covid, né, que até o ano passado era uma expectativa, né, agora é uma realidade, isso muda a dinâmica do mercado. Tá? Isso muda a dinâmica do mercado. Então, esse é o primeiro elemento. Tá? E aí, puxando um pequeno gancho
para algo que você também salientou, que é a dimensão geopolítica, né? Nós observamos, né, no jogo das vacinas, bom, tem vacina norte-americana, tem vacina britânica, tem vacina russa, tem vacina chinesa, estão surgindo as vacinas indianas. Quem ficou de fora, né, é a Europa. Dos atores importantes, quem não tem a sua vacina é a Europa continental, e aí, em particular, a União Europeia. E isso tem consequências, né? Isso tem consequências e parte dos resultados pífios, né? Pífios talvez seja uma palavra muito forte, mas pelo menos é assim que a população na União Europeia, nos países da União Europeia, tem percebido, tá? De um desempenho ruim da Europa do ponto de vista da vacinação. Pelo menos uma parte relevante disso está ligado a não ter uma vacina desenvolvida por um país do bloco. Tá? Aí eu vou passar, o Dudu está querendo fazer um comentário, eu vou passar para ele, encerrei também o que eu queria colocar nesse primeiro bloco. Só um comentário breve, Baixa, porque você trouxe esse elemento da inovação disruptiva, que acho que é importante, muda a própria estrutura do mercado, mas como também mesmo essas empresas, vamos dizer assim, menores, dado o setor de vacinas, o papel importante do financiamento via Estado. Ou seja, porque mesmo essas empresas menores tiveram um aporte estatal muito grande do financiamento. Por quê? Porque você tem uma situação de emergência muito grande, você flexibilizou as regras no sentido para avançar e junto com o aporte estatal. Eu acho que é importante, mesmo dessas menores, só para reforçar, as mudanças disruptivas, elas não nascem apenas pela questão do empresário inovador, se não tiver um aporte de financiamento estatal expressivo junto com mudanças regulatórias importantes, dado o estado de emergência. É só para reforçar o ponto que você puxou, Baixa. Exatamente. E com essa ponte também com a questão dos estados, né, da vacina sendo desenvolvida ali também. Não é apenas um embate entre empresas, né? Também é um embate entre países, né? Nesse jogo das vacinas, né? Com certeza, Bicário. Na verdade, se a gente for olhar o desempenho retrospectivo que temos agora dessa pandemia, a gente observa que houve várias etapas, tá? E para cada etapa a gente teve assim sucessos, fracassos do ponto de vista geopolítico conectados com as questões já tocadas pelo Eduardo, pelo Eduardo Baixa, e complementado também pelo Eduardo Costa Pinto. Então, o que a gente observa é que, no primeiro tempo, assim, a grande questão que se colocou foi a questão dos insumos médicos e dos equipamentos médicos. Você tinha as grandes questões era conseguir máscaras e conseguir respiradores. Tá? E nessa fase, o que a gente observa é que tanto a China, obviamente, quanto os países asiáticos se saíram muito melhor que os outros países industrializados. Particularmente se a gente for pensar no caso da União Europeia, obviamente, da Europa de forma geral, no caso dos Estados Unidos, no caso da América Latina, tá? Então, nessa primeira fase, a gente vê que realmente a Ásia, que hoje em dia ocupa uma centralidade nas cadeias globais de valor ligados a esse setor de saúde, porque simplesmente são setores que envolvem empresas cujos insumos, cujos bens intermediários e até os bens finais são essencialmente fabricados na Ásia. E a gente vai voltar também, vai ser a mesma questão que vai se colocar para os insumos para a fabricação das próprias vacinas. Lá também a fabricação desses insumos de base é realizada essencialmente na Ásia,
entre Índia e China. Bom, uma segunda etapa da pandemia, que logo, que na verdade, assim, muitas vezes também foi contemporânea da primeira, a grande questão que se colocou foi a capacidade de organizar confinamentos, de organizar lockdown. E, para isso, a gente viu que os elementos fundamentais eram a capacidade do Estado de impor suas decisões, em relação particularmente ao setor privado, ao setor empresarial, bom, e obviamente também em relação à própria população, mas e também você tinha, para viabilizar a existência e a manutenção desses períodos longos de confinamento, a capacidade desse Estado de organizar esquemas de transferência social, tanto para as empresas quanto para a própria população também, né, de apoiar setores que estavam particularmente atingidos pelos lockdown, né, tipicamente os setores de serviço. Né? E a gente vê que nessa fase, de novo, a China e os países asiáticos, de forma geral, foram muito mais exitosos. E, bom, isso se traduziu, obviamente, em taxas de mortalidade infinitamente inferiores àquelas observadas nos outros países industrializados. E nessa fase, a gente vê que, bom, os Estados Unidos claramente foram perdedores, a Europa continental, em boa parte, a Europa, de forma geral, em boa parte foi perdedora. Por exemplo, a Inglaterra, o Reino Unido, a França, a Itália, a Espanha. É o único país que parecia, pelo menos, estar mais organizado desse ponto de vista e que resistiu mais, pelo menos até o final do ano passado, era a Alemanha. No caso da América Latina, lá também você tinha tanto um problema de imposição por parte do Estado em relação aos setores empresariais, quanto a própria figura também de lideranças políticas, como no caso dos Estados Unidos, que se opunham, por princípio, a esses confinamentos, esses lockdowns. O único exemplo também, assim, única exceção, pareceu ser a Argentina por um tempo. Porém, que nem foi o caso depois assim, da Alemanha, a Argentina também acabou enfrentando a sua dificuldade a manter esses esquemas de fechamento da economia, de trancamento das atividades sociais. Bom, aí chega uma terceira fase, que foi a fase que, na verdade, bom, lá também, corresponde mais assim, à segunda metade do semestre passado, que era a corrida à elaboração das vacinas. E nessa etapa é interessante que a gente começa a ver uma mudança. Esses papéis que, nas duas primeiras fases, ou seja, tanto capacidade de mobilização de recursos para o setor de saúde, para obter assim, insumos médicos, equipamentos médicos, quanto a capacidade de manter confinamentos longos, a gente viu que, bom, os países, as regiões assim, eram as mesmas, assim, aquelas que conseguiram e aquelas que não conseguiram. Bom, no caso da elaboração das vacinas, as coisas mudam um pouco, porque a China continua sendo vencedora, entre aspas, nessa etapa, mas ela é, vamos dizer, acompanhada por outros países que tinham tido um desempenho extremamente pífio até então, em termos de mortalidade, em termos de capacidade de manter períodos longos de fechamento. E os dois principais são os Estados Unidos e o Reino Unido, aos quais vai se juntar também a Rússia. Isso na capacidade de elaborar vacina. Depois, junto com essa capacidade de elaborar vacina, você tem, de novo, a China, dessa vez acompanhada da Índia, que se torna fundamentais porque são justamente os lugares, os países onde são fabricados
os insumos de base da indústria farmacêutica, portanto, essenciais para a fabricação das vacinas. E, nessa fase, os perdedores, entre aspas, são claramente a Europa continental, como já foi colocado pelo Eduardo Baixa, e também o Japão. Porque o Japão tinha sido um vencedor, entre aspas, das duas primeiras fases, mas o Japão não consegue elaborar vacina. E aí a gente chega à última fase, na qual estamos atualmente, que é a questão da vacinação, da abrangência da vacinação. E a gente vê que lá a gente reencontra, obviamente, os vencedores da elaboração de vacinas, porque apesar da existência, do fato que muitas das empresas fabricantes, pelo menos nos países ocidentais, eram empresas, que seja no caso do Reino Unido ou dos Estados Unidos, são empresas multinacionais, nessa hora, você vê claramente que essas empresas fornecem prioritariamente os países onde elas têm sua sede, aos quais elas pertencem. A gente vê isso claramente no caso do Reino Unido, com a vacina da AstraZeneca, conhecida também como vacina de Oxford, e também muito claramente no caso dos Estados Unidos, com as vacinas da Pfizer e da Moderna. Tá? E nesse período, a gente tem, no último período, no qual que a gente está vivendo atualmente, a gente vê que tem duas dimensões. Tem a dimensão do sucesso nacional, e aí claramente em termos de conseguir ter um plano de vacinação mais abrangente possível, né? E aí, nesse caso, os Estados Unidos e o Reino Unido claramente aparecem como grandes, como na ponta, em ambos os países você teve já mais de 50 doses por 100 habitantes que foram aplicadas. Né? Nesse caso, a China é bem menos exitosa, aparentemente, porque, por enquanto, só 10 doses por 100 habitantes foram aplicadas, e a Europa continua com um desempenho pífio, a Europa continental, com uma média de mais ou menos 20 doses aplicadas por 100 habitantes. Então, é interessante ver que a Europa continental conseguiu, em todas as etapas que foram percorridas nesse período da pandemia, estar sempre no grupo dos perdedores, dos losers. Enquanto houve mudança nos outros grupos. Só que, como coloquei, tem duas dimensões. Tem essa dimensão do sucesso nacional, mas tem uma outra dimensão que é fundamental do ponto de vista geopolítico, que é a dimensão da projeção em termos de soft power, o que foi chamado de diplomacia da vacina. E, nesse sentido, China, Rússia e Índia claramente se posicionam como os países vencedores. São países que têm proposto acordos com transferência de tecnologia, com a possibilidade para os países que têm essa capacidade de desenvolver uma produção completamente internalizada a curto prazo. Será o caso, por exemplo, do Brasil para a vacina da Coronavac, a priori, no final desse ano ou no início do ano que vem, e outros países já estão desenvolvendo essas capacidades de produção, fornecendo também os insumos para a realização, a fabricação dessas vacinas locais e ajudando países que, em geral, não são tão bem inseridos. E o caso, por exemplo, se a gente pegar o caso da Europa, vai ser o caso da Sérvia. A Sérvia é um ótimo exemplo, porque a Sérvia conseguiu aplicar quase 40 doses por 100 habitantes, ou seja, o dobro da União Europeia, sendo que é um país que tem uma renda per capita que é 1/10 da renda per capita, por exemplo, da Alemanha. Tá? Então, e justamente assinando acordos
com a China, com a Rússia. Então, se de um ponto de vista assim, vamos dizer, do êxito da vacinação em si, Estados Unidos e Reino Unido saem vencedores, em termos de imagem internacional, ela fica muito arranhada. Os Estados Unidos, não, apesar das suas enormes capacidades produtivas, da força já ilustrada pelo Eduardo Bastian, da sua indústria farmacêutica, não ajudou. O Reino Unido, mesma coisa. Bom, e aí a gente falará provavelmente mais sobre, já falamos um pouco no programa sobre Reino Unido, sobre Brexit. Né? O Reino Unido, por exemplo, está sendo visto de forma muito negativa pelo resto da Europa, porque recebeu das fábricas europeias muitas doses e não entregou nenhuma até hoje para os outros países europeus. Então, acho que tem essa dupla dimensão e, para concluir essa fala, eu diria também que a gente vai chegar agora a um período interessante, onde países como a China, a Índia e a própria Rússia também vão estar frente a um dilema. Continuar essa diplomacia da vacina, continuar aprofundando esse soft power, usando a disseminação das vacinas, o que parece assim ser o caso se a gente for olhar os acordos assinados e os novos acordos assinados quase todos os dias no mundo, e depois a questão da própria vacinação do país. Tá? Porque com o avanço considerável da abrangência da vacinação nos Estados Unidos, os Estados Unidos vão abrir assim, logo o seu território, você vai ter uma volta assim, da possibilidade de sair, entrar no território americano sem muito controle, e aí vai se colocar essa disputa. Então, eu acho que vai ser muito interessante ver. A gente poderia pensar, a China, de repente, então vai querer, já que tem essa competição em relação aos Estados Unidos nesse quesito agora da capacidade de vacinação, da abrangência da vacinação local, a gente poderia pensar, bom, a China, de repente, pode fazer uma contenção de insumos, o que poderia, inclusive, atrapalhar assim, os esquemas de vacinação de muitos países que assinaram um acordo com ela. Pode acontecer, mas não necessariamente. Se aprendemos algo com as últimas 3 décadas, quando olhamos a economia chinesa e sua imensa capacidade de mobilização de recursos, de mobilização de trabalhadores, e não é impossível pensar que, justamente usando sua capacidade fantástica de planejamento, a China possa, ao mesmo tempo, manter essa estratégia de soft power, de diplomacia da vacina, e, ao mesmo tempo, acelerar muitíssimo a vacinação da sua população e atingir, assim, fazer um catch-up, uma convergência com os níveis de abrangência observados nos Estados Unidos. Seriam essas pequenas observações para começar a parte geopolítica. Eu queria colocar tanto o Dudu quanto o Prado aqui no jogo, justamente em torno de uma dimensão que é essa relação entre público e privado. Né? Por um lado, toda a participação do Estado no desenvolvimento dessas vacinas. Por outro lado, toda a discussão que gira em torno justamente da apropriação privada desse resultado, que bate nas questões de quebra de patentes e coisas desse tipo. Então, começando com o Dudu e depois passando a palavra para o Prado. A discussão do público e privado na discussão das vacinas é um elemento fundamental. E por quê? Porque você tem uma forma como o capitalismo hoje, e aí a partir até do que o Baixa comentou e depois do Numa, a questão dos mercados da vacina e da forma da utilização disso, dessas descobertas, como bens públicos ou não mundiais, acho que esse é um debate fundamental em curso hoje. Por quê? Porque essa apropriação
que é uma parte enorme, mesmo dessa questão disruptiva das empresas, dessas empresas que não eram grandes dos setores, elas foram financiadas em boa parte por governos. Ou seja, aqui a gente pode até evocar e lembrar o que é o Schumpeter da primeira fase e da segunda fase, explicar para quem não sabe, quem não é da área. Então, você tinha a ideia da inovação disruptiva, que o Schumpeter, ainda morando em Viena, acreditava que era o próprio empresário, né, o espírito do empresário na sua capacidade de inovar e criar novas descobertas e gerar um novo tipo de capitalismo. O próprio Schumpeter, nessa segunda fase, quando ele vai morar nos Estados Unidos, ele percebe que essa história de um empresário inovador requer necessariamente uma forte fonte de financiamento, e financiamento estatal. E, nesse sentido, no momento desse de incerteza, que você não sabe a trajetória tecnológica, que você não sabe a abrangência dos ganhos ou não possíveis na questão das vacinas, o financiamento público assume um papel fundamental. Só que esse financiamento público assume um papel fundamental, só que essas descobertas, essa capacidade dessas empresas em setores oligopolizados de extrair uma maior quantidade de lucro, né, a partir da renda tecnológica ou da renda dessa descoberta, ganha uma dimensão maior, só que esse financiamento é feito pelo erário, é feito pelo Estado. Acho que esse é um elemento fundamental para pensar a discussão do capitalismo e a questão do jogo da vacina. Por quê? Porque parte enorme é financiada pelo Estado. Nessas disputas entre setores, entre empresas e mercados, você tem uma lógica, setores oligopolizados, buscando rendas de desenvolvimento tecnológico, e isso dificulta, impede, tá, o avanço da vacina, isso impede uma disputa pela manutenção do direito de propriedade, né? A ideia que o Duma até levantou aí, os chineses tentando se tornar soft power, ou seja, tentando também espalhar a questão tecnológica. Por outro lado, as empresas norte-americanas e europeias vinculadas e atreladas ao seu Estado tentando garantir as patentes e esse direito de propriedade. O que mostra que o capitalismo por si só não resolve o problema das vacinas. Não vai ser a ganância do capitalismo, como o texto da Mazzucato, que discute recentemente, que ela escreveu no The Guardian, falando sobre a questão da Covid, porque o Boris Johnson falou isso, ou seja, para o Boris Johnson, a ganância e a busca pelo lucro é que resolveu o problema da vacinação no Reino Unido. Isso é uma completa falácia, isso é um tipo de discurso que distorce o que a gente está vivendo, e é um momento como esse que deixa muito explícito como o capitalismo opera. Na lógica entre vida e lucro, né? Na lógica do capitalismo, é o lucro acima de tudo. Então, nesse sentido, se você não tiver um tipo de regulação estatal fundamental para controlar, regular esse tipo, que seja de estrutura de mercado, que seja na lógica do alcance das vacinas e transformando isso em bens, a questão tecnológica, quebras de patente, transformando em bens públicos, você terá cada vez mais países e regiões, como o Bicalho já adiantou na fala inicial, que nem terá vacina num curto espaço de tempo. Ou seja, o capitalismo explicita no jogo da vacina como ele opera e qual é o caráter desses setores dominantes e desses donos da grana do capitalismo mundial. Prado. Pegando aquilo que já foi colocado por todos que me antecederam, o debate sobre o público e o privado está na essência do momento que nós estamos vivendo, né? Afinal de contas, quem nos ajudou, quem ajuda a sair dessa crise gigantesca econômica e de saúde trazida pela pandemia? Vou usar como base dessa minha discussão de público-privado 2 artigos que saíram recentemente na imprensa, que são muito interessantes, tratam exatamente disso. Um deles já foi comentado aqui pelo o Eduardo Costa Pinto, que é da economista do University College, da Mariana Mazzucato, que escreveu um artigo chamado, publicado no Guardian, né? Capitalism Won't Save Us from Covid.
ela traz alguns dados mostrando quem assume o risco num momento como esse. Quer dizer, quem, afinal de contas, paga a conta da pesquisa e assume o risco de eventuais fracassos numa necessidade premente como essa de se fazer investimentos pesados na área de saúde no desenvolvimento de uma vacina. Então, o ponto dela é que foi, acima de tudo, que nas 6 maiores, nos 6 grandes candidatos para desenvolver vacina, um total estimado de 12 bilhões de dólares foi financiado por dinheiro público. Inclusive, no caso de Oxford, a AstraZeneca, 1,7 bilhões de dólares. No caso da Pfizer e da Biotech, 2,5 bilhões de dólares. Mas não foi só isso. Além desse montante de apoio financeiro, os governos garantiram a compra, ao final, garantiram o mercado, toda a disponibilidade de pesquisa, toda a infraestrutura de pesquisa necessária para o desenvolvimento também desses produtos, dependendo do Estado. O segundo artigo, extremamente interessante, foi escrito pelo Prêmio Nobel de Economia, ex-economista-chefe do Banco Mundial, Joseph Stiglitz, com 2 economistas indianos, aqueles nomes indianos complicados, o Jayadev e Prabhala. Nesse artigo, publicado num site especializado chamado Project Syndicate, chama-se Patentes versus Pandemia. Eles mostram a experiência bem-sucedida da vacina de gripe, em que mais de 110 países colaboram todo ano para fazer com que a vacina incorpore sempre novas cepas e se mantenha sempre atualizada. Tudo isso pago pelo Estado, financiado pelo Estado. Mostram que, tradicionalmente, no passado, como no caso, por exemplo, da vacina contra pólio, desenvolvida originalmente nos Estados Unidos pelo Jonas Salk, nós tomamos aqui a Sabin, que é um pouco diferente, depois também foram vacinas que foram disponibilizadas a preço muito baixo para o conjunto de sociedades. E ele mostra que existem experiências ao contrário em algumas outras vacinas. Por exemplo, no caso da pneumonia, que foi desenvolvida por uma multinacional, pela Pfizer, e que, apesar dela ter sido disponibilizada para países de desenvolvimento com alguns fundos específicos para isso, ela custa ainda muito cara e várias pessoas no mundo, nos países de desenvolvimento, não têm acesso a elas. Ele chama a atenção que, no caso da Covid, o papel do Estado foi fundamental, também repetindo a mesma questão trazido pela Mazzucato, pela importância desse processo. Agora, ele chama a atenção também que as patentes atrapalharam o tratamento da Covid. Por exemplo, no caso, segundo ele, dos kits de respiradores, onde a 3M tinha 441 patentes sobre as questões de respirador e N95. Então, ele chama atenção para as dificuldades que foi, nesse período inicial, se ampliar a produção desses respiradores em função dos problemas associados à patente. E também chama atenção que alguns dos remédios que parecem promissores para tratamento do Covid, né, que não é cloroquina, diga-se de passagem, né? Mas são remédios como Remdesivir, Favipiravir e outros de nome parecido, né? Que
Eu tenho certeza que os médicos consideram isso um nome de relativamente fácil, para nós, meros economistas, são nomes de difícil pronúncia, eles são patenteados e a concorrência para o desenvolvimento de outras drogas fica um pouco restrita dentro disso daí. Então, na verdade, o que se mostra é que, na hora que o pau come, na hora que fica pesado, é o Estado que nos salva ajudando a promover a pesquisa, ajudando a garantir o mercado, contribuindo para a infraestrutura de atendimento médico, contribuindo para a garantia de que, em última instância, o conjunto da sociedade vai ser atendido dentro disso. E aí essa questão geopolítica se coloca, porque se é o Estado nacional e os Estados nacionais que não têm condições de desenvolver a sua pesquisa autônoma, desenvolver a produção de medicamentos, estão dentro ou estão fora. E claramente nós vemos uma divisão onde aqueles países que dão maior ênfase à propriedade privada do conhecimento parecem que estão priorizando primeiro as suas economias domésticas, para depois atender ao que ocorre no resto do mundo. Ou seja, parece que também essa visão leva a menor solidariedade. Não interessa muito as razões por que a China ou a Rússia estão priorizando atender uma parcela maior do mundo em comparação com os Estados Unidos e a Inglaterra, mas os números chamam a atenção. Interessante, quando você pega a proporção de doses aplicadas na China, são 145.920.000 doses. De doses aplicadas na China em cidadãos chineses lá no território chinês. Nos Estados Unidos foram aplicadas até agora 168.592.000 doses. Então, a diferença em termos absolutos não é muito grande. Mas, no caso da China, como a população é muito maior que a dos Estados Unidos, a participação é relativamente pequena. Então, a questão que se coloca é o seguinte: países, a ideia de que é sempre possível atender ao mercado doméstico pagando, comprando, parece que não é verdade em situações de crise como essa. Quer dizer, se o Brasil não tivesse conseguido fazer acordos e receber matéria-prima de países como Índia e como China, provavelmente nós não teríamos vacinado em torno de 10%, ou ter um número de vacinas que corresponde, o número de doses que corresponde mais ou menos a 10% da população brasileira. Não seria possível. Então, o que aponta também a importância por desenvolver uma infraestrutura de pesquisa e de produção autônoma de medicamentos, de tecnologia de desenvolvimento de vacina e coisas do gênero em países como os nossos, como a Índia fez, por exemplo, como outros países de renda média têm potencial para fazê-lo. Finalmente, até jogando de novo aí a pergunta, é uma pergunta realmente para o Baixa, que fez uma pesquisa maior sobre essas novas tecnologias aplicadas no desenvolvimento da vacina. Aparentemente, no caso da Rússia e da China, a tecnologia aplicada de vacina não foi disruptiva, foram as vacinas tradicionais feitas com vírus enfraquecido, eu não sei exatamente como é que se diz, mas aparentemente esses países
Alguns não apostaram numa tecnologia disruptiva, mas nas tecnologias tradicionais, e aparentemente de forma bem-sucedida. Eu não sei se o Baixa teria alguma informação sobre isso, até para ouvir um pouquinho esse equilíbrio entre essas novas tecnologias e o uso das tecnologias tradicionais, que parece, pelo menos em alguns casos, ainda estão dando conta de atender às necessidades trazidas pela questão da pandemia. Prado, só um pequeno comentário com relação a essa questão das patentes. Cabe lembrar que a Índia e a África do Sul, esses dois países, eles lideraram justamente um movimento em torno da liberação das patentes, né, das vacinas. E, no entanto, não foram muito bem sucedidos. Quer dizer, concretamente, esse processo está paralisado, e parece que a alternativa não foi essa, né? Principalmente depois que você organizou a questão do Gavi lá, que seria aquele consórcio que daria acesso aos países mais pobres, alguma coisa desse tipo. Não, esse tema saiu da discussão, mas foi capitaneado pela Índia e pela África do Sul, e inclusive o Brasil foi contra essa liberalização. Teve uma posição contra a Índia e contra a África do Sul, um conjunto de 100 países, né? Isso é uma questão. Outra questão também, relativa a essa questão que você colocou, é a questão europeia, né? Uma questão na qual você tem uma capacidade industrial ociosa, mas, no entanto, você não consegue, com as fábricas das empresas, né, que detêm a tecnologia, produzir as vacinas necessárias, né? O que coloca o tema da licenciamento, e é uma questão que está colocando na Europa. Então, antes de passar a palavra para o Baixa, eu queria, e depois para o Numa, né, que o Numa já levantou ali a mão, querendo falar, eu queria lembrar disso, quer dizer, me parece que a solução que a gente tem observado nessa pandemia é mais uma solução mais próxima de soluções de mercado, no fim e ao cabo, embora tenha a participação do Estado, etc., o desenvolvimento, mas soluções mais é o mercado, né? E a minha pergunta é, a Europa não sente, ou numa mais desconfortável numa solução como essa? Talvez a própria característica americana se sente muito mais à vontade numa condição como essa, como a Europa um pouco reflete visões do mundo e visões sobre essa participação do Estado, né? Baixa, por favor. A pergunta do Luiz Carlos, das vacinas agora mais conhecidas, né, que estão sendo aplicadas, as que foram desenvolvidas a partir do RNA mensageiro são a da Moderna e da Pfizer com a BioNTech. Uma outra que está agora, não sei exatamente qual estágio de desenvolvimento, não está ainda, até onde eu sei, já sendo aplicada, é de também uma pequena empresa alemã de biotecnologia chamada CureVac. Tá? Essa também usa RNA mensageiro. Tá? A russa, a Sputnik 5 e a Sinovac usam técnicas mais convencionais. A Sinovac, acho que é o vírus inativado. Tem isso naquele artigo da Lancet, não? Me parece que a Sputnik e a AstraZeneca, na verdade da Oxford, né? A Sinovac é vírus inativado. Isso. Que é uma técnica tradicional, né? Isso, são chinesas. Mas a Rússia não. A Rússia nem tanto. Sinovac é a Coronavac, né? Sinovac é a empresa, né? A Coronavac, que é feita pela empresa chinesa Sinovac, é vírus inativado, que é uma técnica tradicional, uma técnica já consagrada. Então, quer dizer, as técnicas consagradas também estão rendendo frutos, né? Não é que tenha tido uma mudança, digamos assim, geral, né? Que só essa tecnologia, essa nova forma de fazer, de promover a imunização, né? Via RNA mensageiro, tomou conta, quer dizer, de maneira global, que todas as vacinas estão seguindo essa estratégia, né? Não é isso, né? É um ponto também importante que você chamou a atenção. Agora, eu queria... Só lembrando que essa questão fundamental lá do RNA mensageiro, que a gente estava conversando antes do programa, é justamente 3 fatores fundamentais, né? O primeiro é a questão da agilidade, né?
você desenvolve uma vacina muito mais rapidamente. É quase como se você estivesse engenheirando uma vacina, né? Que é diferente de você pegar o vírus, inativar esse vírus e desenvolver todo o processo. Quer dizer, o processo, no caso da nova tecnologia, ela é mais rápido, mais ágil, você faz uma vacina num tempo menor. A segunda questão é a questão da flexibilidade, você pode mudar rapidamente a vacina. Tá certo? Então você muda rapidamente. Cara, é como se você sentasse no computador, brincasse e projetasse uma nova vacina Então, rapidamente. para lidar com as variantes, isso é muito... Isso é muito importante. Então, tem agilidade, tem flexibilidade. Só para terminar, o último ponto é a questão de escala. Adaptabilidade, na verdade. É isso, Isso, exatamente. É isso. E, em terceiro lugar, como você não está trabalhando com o vírus inativo, né? Você não está trabalhando com o vírus, as condições são, digamos assim, menos rigorosas, entre aspas, o que, em termos da planta industrial, você consegue fica mais fácil, né? Você pode operar com escalas maiores, né? Então, agilidade, flexibilidade e escala seria a grande vantagem da nova tecnologia, né? Mas você tem toda a razão, Baixa, quer dizer, há controvérsia sobre se você pode aplicar esse método a todas as vacinas, a todos os vírus, né? Ainda está para ver, né? Por enquanto, a gente está só observando. Eu queria fazer só uma observação na questão geopolítica, né? Que, bom, a gente está aqui no Brasil, né? Nós estamos falando muito sobre a Coronavac por uma razão óbvia, né? Por razões óbvias, é a principal vacina que está sendo administrada no Brasil, né? Em termos da porcentagem da população, que às vezes eu não tenho dado concreto, mas me arriscaria a falar que é isso, né? Porque a AstraZeneca não está sendo administrada na mesma quantidade, né? Então, quer dizer, a gente está falando muito da Coronavac, também a Sputnik V, que está sendo aplicada na Argentina, tá? Mas no debate europeu e norte-americano, elas estão fora da jogada, né? Elas não estão no mercado americano, não estão no mercado europeu. O Reino Unido comprou 8 vacinas diferentes, tá? Nenhuma chinesa, nenhuma russa, tá? Então, é interessante que eu estava vendo ontem no canal chinês, um canal chinês na TV a cabo, né? Na TV paga, e era exatamente sobre essa questão da Sinovac tentando entrar no mercado americano, tá? Que ser aplicada também nos Estados Unidos, ter a licença e ser aplicada nos Estados Unidos. Então, eles estavam discutindo e reclamando, né, eventualmente de dificuldades, né, de um eventual preconceito, né, em relação à vacina deles, né? E na Europa também não está se falando. Quem está aplicando, é importante falar, quando a gente fala Europa continental, está pensando muito na União Europeia ou na Europa Ocidental, né? A Sérvia firmou acordo com esses outros países, né? Com a Rússia, principalmente, o Numa pode falar. Inclusive, tem uma aliança, aí tem questões, até atavismos, né? Quer dizer, tem alianças que são históricas, né? Entre a Sérvia e a Rússia. Mas na União Europeia, né, a União Europeia não comprou, não firmou acordo nem com os chineses, nem com os russos, né? Está sem... Numan e depois o Prado. Sim, bom, eu queria só fazer algumas observações. Primeiro, em relação à questão do desenvolvimento. Só uma sugestão, falar, de repente, um pouquinho sobre essas dificuldades também na Europa, da questão da patente, né, da Pfizer, que tem, acho que só uma planta, né, na Bélgica. Talvez seja algo interessante para comentar, não sei se... Sim. Eu vou fazer isso. Então, mas a primeira observação é depois justamente tocar nesse assunto sugerido pelo Eduardo Baixo, tem a ver com a questão tecnológica, porque no fundo o que a gente está vendo, como foi muito bem colocado pelo
pelo nosso âncora, pelo Ronaldo Bicalho, essas novas tecnologias, assim, essa nova tecnologia de vacina, ARN mensageiro, se for em português, ela, na verdade, ela é proveniente de pesquisas na área de biotecnologia que começaram lá atrás. Ou seja, você tem, eu obviamente não sou nenhum especialista desse assunto, mas há mais de 2 décadas que você vê se desenvolver assim, pesquisa fundamental e depois, obviamente, pesquisas mais aplicadas, e nesse caso aí, que se elaboram parcerias com laboratórios, que envolvem justamente essa nova tecnologia. E aí o que a gente vê é algo que, na verdade, é mais do mesmo. Ou seja, quais são os países que conseguiram desenvolver essas novas vacinas? Estados Unidos, Reino Unido e, obviamente, Alemanha também. Ou seja, países que têm até hoje uma liderança universitária, uma liderança tecnológica e na pesquisa fundamental. Tá? E a gente vê que Rússia, China, Índia desenvolvem vacinas que são vacinas clássicas. Ou seja, que, na verdade, replicam, aí com uma capacidade, obviamente, de mobilização de recursos importante, porque numa vacina clássica, e até admirável que tenham conseguido, num período tão curto, desenvolver vacinas assim, eficientes, como tem se demonstrado, mas o que a gente vê é que, ainda do ponto de vista tecnológico, a capacidade de inovação, a capacidade de pesquisa na fronteira da ciência se encontra ainda nesses países. E que mesmo com essa sua enorme capacidade de mobilização de Cadê recursos, a França numa? Cadê a França? Já vou chegar a esse ponto, justamente, que vai ser a minha transição para o segundo aspecto, para a sua pergunta, Eduardo, então, o que a gente vê é que, na verdade, é o mesmo que a gente está observando até hoje em muitas áreas da tecnologia de ponta, que a gente observa, por exemplo, na produção bélica, na produção militar, e que esses países ainda têm essa capacidade técnico-científica muito na frente de um país como a China. A China não tem ainda essa capacidade de desenvolver tecnologias completamente novas. Alguns vão me falar, mas é a 5G. A 5G é uma tecnologia incremental, não é nenhuma... E a grande questão da 5G é da capacidade de você produzir em grande escala, de baixar os custos de produção ligado aos equipamentos de telecomunicação, mas não é não é daquelas inovações paradigmáticas que a gente vê aparecer, por exemplo, no livro da Mazzucato. Ou seja, ainda vale essa ideia que esses países, que como por acaso tem um setor, um complexo militar industrial muito forte, ou seja, que tem também muitas pesquisas envolvidas, também muitas financiadas no âmbito ou vinculadas a esse setor militar, também por questões de segurança em termos de saúde, porque é uma dimensão fundamental hoje em dia, E, bom, agora, depois dessa crise, ficou ainda mais claro, ainda que tem essa divisão no mundo. Tá? O caso da França é um caso exemplar. É o caso de um país que tentou, o Institut Pasteur, junto com um grande laboratório americano, aliás, a Merck, tentou desenvolver sua própria, como se diz, vacina de tipo ARN mensageiro, só que fracassou. Fracassou naquela primeira fase, o que mostra que, claramente, alguns países nessa
nessa corrida estão ficando para trás. E no caso da França, que é muito claro, e aí eu vou retomar os argumentos apresentados pelo Luiz Carlos, né? E que, no caso da França, houve uma queda muito grande do financiamento da pesquisa, particularmente da pesquisa fundamental. E o que a gente vê com a RN é quanto é importante a pesquisa fundamental. Você privilegiar, como muitas vezes assim tem sido enfatizado até nesses debates sobre políticas tecnológicas, complexo Sistema Nacional de Inovação, privilegiar sistematicamente o que seria a inovação aplicada, criticar a pesquisa fundamental, como infelizmente tem sido o caso no nosso país. Isso é um erro fundamental, porque na hora H, são aquela capacidade de você ter desenvolvido, assim, aberto novos caminhos na pesquisa fundamental que permitem justamente fazer esses saltos. E foi o caso com a RN. Aí, a conexão com a... Então, o caso da França ficou atrás. E, de fato, o caso da França é muito exemplar. E aí, junta também com as questões das patentes, das quebradas. A França é um país que tem, de fato, uma indústria farmacêutica particularmente consolidada nessa área de vacina. Você tem muita capacidade de produção nessa área nacional. E, como não conseguiu nenhuma vacina própria, até ontem, nenhuma dose de vacina tinha sido produzida na França. Hoje, pela primeira vez, primeiro dia, onde 3 fábricas começaram a funcionar e a previsão agora de produção seria de 150 milhões de doses até o final do ano. Veremos como isso vai se colocar, porque houve um acordo com a Pfizer. Finalmente, a pressão foi enorme em cima da Pfizer, obviamente sem quebrar patente, mas pelo menos para abrir mão desse controle total sobre o processo de fabricação que caracterizava a forma de funcionar da Pfizer. Não esqueçamos que, e aí eu vou passar a palavra para o Luiz Carlos, não esqueçamos que estamos falando de uma crise sanitária acompanhada de uma enorme crise econômica. Até hoje, se a gente for juntar, são quase 10 trilhões de dólares de pacotes de ajuda, de resgate, de apoio à população, às empresas, à atividade, se a gente somar os valores envolvendo os países industrializados. Ou seja, algo de uma dimensão colossal. E tudo isso é que você tem uma vacina. Você tem tecnologia. Então, você vê o quanto essa incapacidade de mobilização de determinados países, e aí, nesse caso, realmente a Europa, como a gente viu, perdeu em todas as fases da pandemia, como isso é um sinal de males, de problemas estruturais fundamentais que remetem, e aí eu passo a palavra para o Luiz Carlos, a essa dificuldade de atuação do Estado. Essa dificuldade do Estado de ser mobilizador de recursos, de ser organizador, de ser planejador. Só um pequeno comentário antes do Prado. Prado, sobre a questão que você colocou relativa à Sputnik. A Sputnik, junto com a vacina da AstraZeneca, são o que eles chamam de vacina de vetor viral, que são baseadas em adenovírus, né? Adenovírus humanos, ou chimpanzé, como é a questão, se eu não me engano, da AstraZeneca, mas eu diria que é um estágio de desenvolvimento tecnológico que não é o mesmo do digamos, da Coronavac, né? Que é simplesmente o vírus inativo, né? Então, tem uma escala aqui, tá certo? As chinesas, depois, digamos assim, a russa e a AstraZeneca, e lá na cadeia, no topo da cadeia alimentar das vacinas, a Moderna e a Pfizer. Não, só para um comentário, né? Sobre esclarecer esse ponto que tinha ficado um pouco claro. Vai lá, Prado, vai fundo nessa tese. Eu queria trazer de novo para esse debate do público-privado, que está na essência da questão dessa geopolítica das vacinas, né? Todos os problemas trazidos
para a economia mundial pela produção e distribuição das vacinas. O Baixa apontou muito bem que a Sinovac e a Sputnik V não entram na Europa Ocidental, não entram nos Estados Unidos. Então, nós temos uma situação curiosa. O Estado financia a pesquisa, ele garante a compra e reserva o mercado. Na verdade, se você, no meio desse cenário, você abre espaço para patente, o Estado financia a pesquisa, garante a compra, reserva mercado, mas a apropriação dos lucros passa a ser privada. É uma situação um pouco estranha dentro desse processo. E se não tem algum tipo de regulação, ela é sem limites, quer dizer, porque nós temos aí uma demanda altamente inelástica para vacinas. Não importa muito o preço, isso é fundamental para efeito de sobrevivência. Então, nós temos uma questão curiosa em termos de geopolítica. Outra coisa é uma questão filosófica também. Apesar de todas as demonstrações, de todas as exortações sobre valores universais, a cidadania ainda é uma expressão nacional, ou seja, ante o dilema de atender o cidadão americano ou atender os aliados americanos, a opção americana é simples: eu atendo primeiro os meus cidadãos. Isso é verdade para a Grã-Bretanha, é verdade para a União Europeia. Por razões que a gente pode discutir aqui, parece que no caso da Índia, da China e da Rússia está sendo menos verdade até agora. Mas o Numa levantou muito bem que se a disputa se acirra, ou seja, se a China ver uma ameaça à sua situação econômica, pelo fato de um número suficiente grande dos seus cidadãos ainda não tiverem sido vacinados, ela tem ela pode muito facilmente aumentar muito a prioridade dos seus cidadãos vis-à-vis o fornecimento de insumos para outros países. Isso é perfeitamente possível, o que abre grande fragilidade para quem não tem produção de vacina própria. Então, isso tem capacidade de produzir, desenvolver e ficar independente dentro dessas áreas. Isso é um bom exemplo de como a visão de que o mercado tudo resolve desde que você tenha dinheiro é uma verdade apenas parcial. Ele funciona em alguns casos, mas naquilo que interessa, que é a sobrevivência, situações limites, situações efetivamente estratégicas, isso parece não ser verdade. Pelo menos as indicações que nós temos numa pandemia como essa, numa crise como essa, é que os estados nacionais ainda são muito relevantes para poder encontrar caminhos, soluções para os seus cidadãos. Os seus cidadãos parecem estar em primeiro lugar do que a solidariedade internacional. Gostaria de um pequeno comentário, passando para o Dudu. A gente não deve se esquecer de que houve, por parte dos órgãos reguladores, um relaxamento de restrições ao desenvolvimento de vacinas, né, de procedimentos, de prazos, bastante acentuado também, né, o que também ajudou a reduzir o risco, né, envolvido no caso desse desenvolvimento das vacinas. Ou seja, uma outra dimensão da atuação do Estado que também ajudou a esse desenvolvimento privado. Costa Pinto. Prado, nesses elementos que você trouxe, que é como o Estado financia, ao mesmo tempo o setor privado se apropria, eu fazendo um pouco de uma provocação, mas isso é o capitalismo, isso é como a gente opera. Assim, o Estado não tem essa capacidade de autonomia tão grande para, vamos dizer assim, a gente teve isso em um momento histórico muito específico. O que eu estou fazendo é evidente, que acho que você traz um ponto que é fundamental, que é os limites de pensar a vacina como bem público. Os limites que seja na questão da nacionalidade, e que esse Estado Nacional representa o interesse dos seus cidadãos, e mais ainda, o quanto isso, na verdade, reduz a capacidade de lucro de determinados segmentos que se conectam com as relações estatais, entre o público e o privado.
Porque o público-privado se dá uma relação, a gente pode não gostar ou não configurar, mas se dá um tipo de relação entre público e privado, e dada a estratégia que se configura a partir de cada Estado-nação desse, você quebrar a patente é abrir a guarda, inclusive, para o que o Nuno levantou. É que, como os chineses estão tentando fazer um soft power, se você faz isso na questão norte-americana, você está reduzindo a lucratividade numa aposta que não necessariamente será soft power. Assim, eu estou trazendo uma provocação muito mais das dificuldades, que eu acho que é mais só do que, e eu sei que você pensa isso, mas é mais só do que colocar o Estado na arena. É evidente que o mercado não resolve, mas que Estado e como se dá essa própria relação público e privado, porque essa relação público e privado, ela existe no capitalismo. É só para dar uma esquentada, para dar uma provocação que a gente fica nesse bate-bola sempre da relação entre público e privado, mas é isso. Eu passo para o Prado. Prado, quer fazer um comentário? Vai, Prado. Mas, Dudu, fazendo aqui um pequeno... Hoje eu estou interrompendo bastante. Enfim, mas um pequeno comentário, Dudu. Você vê, por exemplo, não basta você abrir patente, não é isso? Você tem capacidade industrial de adaptar aquilo, você tem capacidade de fazer, ou seja, são necessários certos requisitos industriais, tecnológicos, para você entrar nesse jogo. Não é simplesmente uma questão, né, de quebrar a patente ou não quebrar a patente. O jogo é muito pesado, muito mais complexo e sofisticado. Né? Eu queria pegar, eu concordo, Dudu, perfeitamente com seus comentários. Eu só quero relativizar um pouquinho isso daí no seguinte sentido. O Estado não é apenas um comitê avançado do empresariado, da burguesia. Ele é um espaço de disputa política. E a legitimidade do Estado depende também do apoio de uma parcela substancial da sua população. Então, o que eu estou chamando a atenção é que os limites da solidariedade. Nós mesmos, quer dizer, a nossa tradição, a tradição internacionalista de defesa da solidariedade das nações, e como isso é um elemento importante no mundo contemporâneo. Mas há limites para isso em situações como a que nós estamos vivendo hoje. Por que eu estou chamando a atenção? Porque um dos debates, que vem uma antiga tradição de discussão sobre desenvolvimento, quando nós pensávamos desenvolvimento lá atrás, nos anos 70 e nos anos 80, nós chamávamos a atenção de que era fundamental garantir um espaço de autonomia em algumas áreas estratégicas. Depois do debate, inclusive em setores progressistas, etc., é que não existe, essas áreas estratégicas são um pouco exageradas, porque, afinal de contas, é sempre possível se conseguir produtos fundamentais para a economia doméstica, desde que você tenha capacidade de importação, ou seja, exporte o que você puder, seja eficaz, eficiente na exportação, tenha uma participação razoável no comércio internacional, importa o que você precisa. O que eu estou chamando a atenção é que nem sempre isso é possível. Mesmo que você tenha reservas e dólar, em algumas horas, a capacidade de você ter uma certa independência em algumas áreas ainda é muito importante. É claro que para países pequenos essa opção não se coloca, mas países continentais como o Brasil, como a Índia, óbvio, como a China, como os Estados Unidos, ou como a União Europeia, já pensando aí a União Europeia não como os países individuais, mas pelo menos com algum grau de cooperação, a ideia nós vamos viver claramente, a meu ver, uma certa redução da globalização. Nós vamos ver uma maior preocupação com a autonomia tecnológica e com reservas estratégicas em algumas áreas, que é um tema que ficou fora de moda, que era muito comum na discussão do pós-guerra, mas hoje em dia pareceu um assunto ultrapassado. Esse assunto vai voltar. Então, por que nós vamos deixar de produzir automóveis no Brasil para importar? Nós não vamos
produzir navios, no Brasil não podemos importar mais barato, mas será que isso faz sentido, sob o ponto de vista dos nossos interesses domésticos? Isso vale a mesma coisa para a Índia, vale a mesma coisa até para os países da União Europeia. Algumas coisas era mais barato importar da China. Será que agora algumas coisas que antes seriam importadas da China, mesmo que mais cara, não será produzido na União Europeia ou nos Estados Unidos? Então, a redefinição dessas cadeias produtivas globais, pelo menos o seu enfraquecimento em alguns espaços, pode ser uma herança desse debate que nós estamos tendo agora, da questão da pandemia. Meus amigos... Comentário... Dudu, por favor. Não, só um comentário curtinho, Prado. Tem que avisar para os capitalistas que eles vão ganhar menos. Eu quero ver se eles topam isso e como é que o Estado vai ter autonomia ampla para controlar esses capitalistas. Pelo menos nos últimos 40 anos isso não rolou, Prado, mas a gente, quem sabe seja a hora agora. Bom, meus amigos, cumprindo aqui a minha função de âncora, né, já deu aqui o nosso tempo. O tema, sem dúvida, ele é um tema complexo, difícil, mas um tema tremendamente interessante, né? Acho que dava mais uns 2 ou 3 programas se a gente fosse aprofundar nessas discussões aqui, ou na dimensão tecnológica, economia industrial, né? Que, na verdade, por excelência, é a nossa área do Instituto de Economia da UFRJ, né? Essa dimensão de tecnologia, economia industrial, estrutura de mercado, questões sobre geopolítica, questões sobre mercado, saúde, enfim, um tema bastante forte, que é esse tema do jogo das vacinas. Para encerrar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que o pessoal que está nos acompanhando nesse debate, acompanhando essa nossa conversa, eu acho que o pessoal ficaria uma coisa natural que eles perguntariam, falaram, olha, tudo bem, vocês falaram aí sobre o jogo da vacina, né, rolando no mundo, mas nós aqui, né, o Brasil, quer dizer, o que a gente está fazendo qual é a nossa participação nesse jogo, tá certo? Eu sei que isso daria mais um outro programa, tá certo? Se a gente abrisse esse tema, mas eu pediria que vocês fossem sintéticos e encerrassem assim, curto e grosso, quer dizer, qual é o papel nosso nesse jogo, né? Como é que o Brasil está nesse jogo? Então, começaria com Baixa, o pai da Joaninha. Quem tem filha pequena chega essa hora, né? 00:30 na pregada, né, Baixazinho? Verdade. Olha o olhinho do Baixa, olhinho de pardal que tomou chuva, cara, passarinho que tomou chuva. Na verdade, 15:45 da manhã. É 00:43, quase 1 da manhã, né? Tem razão, quase 1 da manhã. Quase então, o 1 da Baixa está manhã. no estado ali lastimável, né? Vamos Mas na você vai ver quando raça, você ficar esperando ela voltar das festas também, essa hora, etc. Meu filho, nunca mais vai dormir, vai foda. Baixazinho, encerra. Bom, na realidade, depois de tudo que a gente falou, né, pensar no Brasil, né, quando a gente abre as páginas, a parte econômica, né, dos jornais, enfim, dos sites no Brasil, você abre e vê, não, risco de furar o teto dos gastos, né? Quer dizer, o debate está muito mal colocado aqui, né? Quer dizer, toda a nossa conversa aponta para a importância das políticas científicas, tecnológicas, compras governamentais, né? Existe o potencial, claro que não no mesmo patamar de outros países mais ricos, né, do ponto de vista da estrutura existente, universitária, etc., mas existe uma estrutura muito considerável, né, muito respeitável, quer dizer, tem um potencial, né, mas está difícil, né? Está difícil. Então, eu acho que a última coisa que eu falaria, né, um pouco concluindo, é que ajuste fiscal mata. No mínimo, não gera vacina. No mínimo. É isso. Não gera vacina. Redução, enfim, dos investimentos no SUS, em pesquisa, isso tem consequências, né? Quer dizer, no fundo, agora reformulando, né, esse tipo de política, ao final, afeta a vida das pessoas, né? Direta e indiretamente, né? E afeta bastante. E a gente está vendo isso agora. Valeu, Baixa. Beijão. Obrigado. Obrigadão. Uma boa noite, né?
para todos. Dudu, Tchau, tchau. o Brasil no jogo das vacinas. Eu vou usar a tipologia que o Numa fez, né, histórica, que eu acho que é bem interessante, para falar do Brasil. O Numa separou em 3 tempos, em 3 fases diferentes. A primeira fase, que é a questão dos equipamentos médicos e UTI. A segunda fase, né, que é a discussão da capacidade de lockdown, deixar as pessoas em casa. E a terceira fase, que é junto aí, tanto a produção de vacina quanto a imunização da população. Por que eu estou ressaltando isso? Porque eu vou usar essas 3 fases para analisar o que a gente conseguiu no caso brasileiro. Tá? Então, vamos fazer, porque, na verdade, o que a gente está vendo na questão da vacina é um pouco não, é mais uma expressão setorial do desmanche que o país vive. Então, vamos para a primeira etapa, equipamentos. Né? A gente não conseguiu máscara, a gente teve dificuldade de coordenar a produção de máscara, que é uma coisa relativamente simples, básica. A gente teve que implorar importação, porque a gente perdeu a capacidade de produção interna, e a gente tinha capacidade para isso, a gente ficou muito mais preocupado e nos laboratórios, inclusive do Exército, em produzir cloroquina, né, do que preocupado em converter, né, setores industriais para produzir respiradores. Né? Então, assim, primeira etapa, um desastre total. Né? Segunda etapa, lockdown e capacidade de deixar as pessoas em casa. Se, por um lado, o auxílio emergencial de 600 permitiu, em certos momentos, essa capacidade, o próprio governo, né, gerou o quê? Não é uma gripezinha. Quem não for para a rua é porque não é macho, usando a linguagem do atual presidente, né? Ou seja, uma lógica de que não permitiu que você criasse uma capacidade de expansão do vírus. A terceira etapa, então, que é o que a gente está discutindo hoje, e acho que para a gente olhar esse processo, nós temos a Fiocruz, nós temos uma capacidade, e estamos perdendo a cada momento. Isso que as pessoas não entenderam. A capacidade industrial, a capacidade de desenvolvimento de pesquisa, se você não a utiliza e você não gera investimento, como o Baixo falou na questão do teto, a gente vai perdendo. Isso não é fixo, a gente vai perdendo essa capacidade. E a gente já está perdendo essa capacidade. No contexto de que você não estimulou as vacinas, né? E o que não salva a gente hoje, se você olhar, porque a gente não está a gente está em uma situação relativamente ruim em termos de vacinação por 100 habitantes, né? Vacinação de doses, cerca de 10%. Isso só, relativamente, a gente só não está pior porque a gente tem um SUS, porque, inclusive, estava querendo ser desmanchado ou querendo ser modificado. Então, é uma capacidade estrutural anterior que permite minimamente essa terceira fase, mas, assim, no jogo das vacinas, a gente está completamente fora. A gente está completamente passivo nesse processo, cada vez mais dependendo de insumos chineses, e aí o Numa já alertou que isso pode gerar um problema. O que, nesse sentido, mostra o seguinte: na vacina, o que a gente vive hoje é um país que se desmancha, perde capacidade, no caso, de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento tecnológico, de financiamento, e eu vou reforçar isso aqui, que não é apenas fruto do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro amplia isso. Isso tem a ver com como os nossos donos da grana no Brasil enxergam esse processo. E eles hoje só estão preocupados com a vacina porque as UTIs de rico ficaram lotadas. É isso que a gente tem isso muito claro, eu acho fundamental, e essa preocupação toda nesse contexto atual, e acabou sair, a gente está meia-noite, só para vocês terem ideia, o jantar do Bolsonaro com os empresários, ele saiu ovacionado, e isso, Folha de São Paulo, dando essa manchete agora, né, no dia 8/4. Então, assim, isso a gente tem a dimensão do que a gente vive nessa questão da vacina, e isso tem a ver com o jeitão dos nossos setores dominantes, porque a gente consegue, que já é difícil no resto do mundo, mas a gente tem uma situação ainda muito mais esdrúxula, ainda muito mais complicada, de boa parte, sobretudo dessa terceira etapa aí que eu não me alertou. Mas é isso. Obrigado, Dudu, obrigado pela sua participação. E lembrando que a Coronavac, né, que é o que nós estamos usando, vacinando, é fruto do Butantan, fruto do governo de São Paulo e fruto, como disse o Numa, da diplomacia da vacina dos chineses. Né? É essa combinação que dá essa proporção de 10, né? 10, 11
doses por 100 habitantes. Grande Prado, por favor, seus comentários finais e o Brasil nesse jogo das vacinas, nesse jogo de cachorro grande, como é que a gente está latindo? Alto, baixo? Vamos pegar a parte boa. O Brasil construiu uma infraestrutura de saúde pública fruto de um trabalho de muita luta de gerações razoável. Nós temos uma capacidade de ministrar vacinas que poucos países, inclusive países industriais avançados, têm. Isso tem a ver com a nossa história, com aquilo que foi construído, com o SUS, e eu concordo com o Dudu, o grande problema é que isto que é um ganho da sociedade brasileira é visto como se fosse, pelos segmentos da sociedade brasileira, como se fosse uma ameaça, porque é caro, é óbvio que é caro. Custa muito dinheiro fazer isso, mas isso é fundamental para a construção da nossa sociedade, e independente da questão econômica, razões de justiça social. Agora, a nossa capacidade de desenvolvimento industrial e tecnológico, que, mais uma vez, como também foi colocado aqui, não é alguma coisa que começa do dia para a noite. Nós demoramos décadas para conseguir construir uma universidade como nós temos hoje, que tem um volume razoável de publicação para um país de renda média na comunidade internacional, que desenvolveu em alguns centros, na UFRJ, que é a nossa instituição, na PUC, na Unicamp, uma capacidade substancial de pesquisa, fora em outros centros, né, com a Fiocruz, o Butantan e em outras áreas, na área de física, né, na área de matemática, várias coisas. Tudo isso significou não apenas volumes razoáveis de investimento, mas tempo. O problema é que, no momento que você retira isso, é muito fácil destruir, e a destruição é muito rápida e a reconstrução é muito lenta. Então, o exemplo da visão distorcida no momento atual, e isso tem que ser chamado a atenção, é uma notícia que saiu hoje, eu vou pegar também a notícia que saiu hoje, que setores da Receita Federal estão defendendo a necessidade de tributar livros, porque eles verificaram no PNAD que só quem compra livros no Brasil são pessoas de renda alta. Isso é tão esdrúxulo, ter uma declaração como essa, é tão espantoso, que isso é verdade. Mas, em vez de se colocar aqui, olha, é necessário, então, se ampliar o acesso das pessoas de baixa renda e renda média para o acesso a livros, sejam livros eletrônicos ou a papel, não, já que é feito com o rico, vão cortar mais ainda, aumenta o preço desse negócio, tributa. Em vez de tributar, obviamente, dividendos, ou tributar os ricos que enriqueceram ao longo desse período, nesse último relatório que saiu da publicação da Forbes, o Costa Pinto até chamou a atenção para mim hoje, aumentou o número de milionários brasileiros, não foi isso? Então, em vez de tributar esse pessoal, você acha que é uma boa ideia aumentar tributo sobre livros. Ou seja, aqui no nosso tema é economia internacional, mas o Brasil, no momento, é muito preocupante. De alguma maneira, se nós não invertermos essa trajetória, nós estamos caminhando a passos largos em direção ao passado, não em direção ao futuro. Obrigado, Prado. Numa, o Brasil nesse jogo de cachorro grande. Bom, muitas coisas já foram faladas, então vou ser breve. A questão que se coloca para o Brasil, assim,
de uma certa forma, essa pandemia é um revelador de questões estruturais, né? Nesse sentido, a gente vê que em todas as etapas que foram envolvidas na pandemia, o Brasil esteve, como colocou Eduardo Costa Pinto, teve um desempenho relativamente pífio, né? Para não dizer bastante problemático, tá? E, nesse sentido, o que a gente observa tradicionalmente no Brasil, o que tem funcionado e que envolve um certo nível tecnológico é ligado ao Estado. As grandes empresas brasileiras, nacionais, que conseguiram alcançar um certo nível tecnológico, ou seja, que se equiparam tecnologicamente à fronteira internacional, são empresas nascidas da iniciativa do Estado, seja a Petrobras, que seja a Embraer, a própria Rio do Vale Doce, Vale do Rio Doce, desculpe, eu inverti. Então, ou seja, da mesma forma, quando a gente for olhar para esse setor da saúde, as instituições que produzem atualmente as vacinas são instituições públicas, uma do Estado de São Paulo, o Instituto Butantan, e outra federal, que é o caso da Fiocruz. Tá? Bom, então esse é um primeiro ponto. E isso vem lá de trás, porque, no fundo, a escolha de caminho de desenvolvimento do Brasil, ela é ligada a os problemas que a gente pode ter hoje do ponto de vista produtivo e no lugar ocupado nas cadeias globais de valor, tem a ver com uma escolha de desenvolvimento industrial original que era muito baseada em acolher empresas multinacionais. Nesse sentido, o que aconteceu no período, assim, na presidência do Kubitschek com o setor automobilístico, que já foi evocado hoje, é muito significativo. Você chama empresas multinacionais que trazem sua tecnologia e você tem, no Brasil, a mera produção, eventualmente, desenvolvimento de algum aspecto muito pontual, mas se limita a isso. Tá? E isso é muito problemático. Isso é problemático, obviamente, em termos de apropriação de rendas, a nível internacional, mas isso é muito problemático quando você vai enfrentando uma crise como essa, onde, como foi já colocada, as tendências são de tentar atender primeiro suas próprias necessidades, até perante a população, e somente depois ver participar de uma forma mais altruísta, né, a esquemas de solidariedade internacionais. Bom, os países que estão fugindo desse esquema, que praticam a diplomacia da vacina, são países justamente que têm ambições geopolíticas. Nesse sentido, é muito significativo que o enfraquecimento geopolítico dos Estados Unidos já observado tenha ficado ainda mais claro nessa crise. E não é por acaso que o Brasil, nos últimos anos, tem se reaproximado muitíssimo dos Estados Unidos. E foi a aposta errada, claramente. Tá? E o que salvou, de alguma forma, o Brasil foram justamente vínculos sul-sul, criados com países como a Rússia, como a China, como a Índia, e aí que a gente vê voltar os BRICS, né, no fundo. Né? Ou seja, e uma construção da década anterior, que era de uma outra concepção da diplomacia, de uma outra concepção da inserção internacional do Brasil, que permite que nós estejamos vivendo um verdadeiro Armagedão da população local. O que nos salva? Vacina chinesa, ou seja, e isso, no caso da outra vacina da AstraZeneca,
insumos indianos, né? Ia ter importação direta de vacinas indianas, e agora, mais assim, o último desenvolvimento, provavelmente a Sputnik V entrando nesse corpus de vacina. Então, o que a gente vê no fundo é que toda a aposta recente dos últimos 5 anos numa inserção, vamos dizer, neoliberal dentro das cadeias globais de valor, tá? Ou seja, pensando só em termos assim de competitividade do custo de trabalho no Brasil, e aí foi o objeto de todas essas reformas trabalhistas, supostamente para melhorar a competitividade, elas são erradas. Por quê? Porque, em última instância, vamos dizer, esse endeusamento, né, da taxa real de câmbio, ou seja, o custo de trabalho a nível internacional, se aposta, né, que infelizmente o Brasil tem feito ultimamente, seguindo o exemplo, aliás, do México, que é outro país grande, o outro grande país latino-americano que está exatamente na mesma situação. Isso é uma aposta errada. O que é importante hoje não é você ter um custo de trabalho menor que os outros, é você ter capacidade tecnológica, de desenvolvimento científico tecnológico, capacidade de produção, e isso, obviamente, que não vai se dar uma inserção lá embaixo na cadeia global de valor, ou seja, não vai se dar não tendo justamente o desenvolvimento tecnológico científico no próprio país. Ora, como foi colocado pelo Luiz Carlos, o Brasil teria essa capacidade. Teria, inclusive, é muito significativo observar o número elevado de cientistas brasileiros ocupando cargos importantes em grandes instituições de pesquisa internacionais. Em algumas, por exemplo, essas instituições, centros de pesquisa ou empresas que desenvolveram as vacinas de última geração. Ou seja, dizer que não existe essa estrutura é uma pura mentira. Ela existe. Só que ela não foi incentivada, pelo contrário, ela está sendo desmontada por conta dessa aposta, vamos dizer, errada, numa inserção para baixo do Brasil. Para baixo e sem, assim, perspectivas, no fundo, a não ser se tornar um mero exportador de matérias-primas, que é o caminho que tomamos já há alguns anos. Então, o que a gente vê que, encerrando, o que nos salvou é o que foi feito nos anos 2000, ou seja, quando você tinha uma visão não assim submissa da inserção do Brasil, pelo contrário, você tinha uma visão de uma inserção entre iguais, com um dos grandes países da periferia, de forma geral, do mundo, e sem essa tendência integracionista com os países centrais. E aí, última pequena ideia, e aparece aí tão patético esse esforço de entrar na OCDE, que no meio dessa pandemia a gente veja que a preocupação de uma parte das autoridades de entrar na OCDE é o fim da picada. Então seria assim que eu concluiria. Tem que rir para não chorar, né, Neumann? Tem que rir para não chorar. Exatamente. Bem, obrigado Costa Pinto, Pradinho, Numa, Baixa, que já foi para casa, isso foi mais cedo. Muito obrigado a vocês e muito obrigado aos nossos amigos, às nossas amigas, né, que acompanham a gente nessas conversas, né? Pois bem, o que eu posso... Um grande abraço para esses nossos amigos e amigas e nos vemos em breve aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ. Se cuidem e vida que segue. Vamos em frente.